igreja, a gente vai dar continuidade à mensagem de domingo passado, lá em Lucas. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler do 33 em diante. A gente leu até o 33 e hoje nós vamos começar de novo no 33 em diante. Jesus, onde está? Vamos fazer essa leitura e depois a gente conversa. Vamos lá. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Em algumas traduções, acho que fantasma. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes, e eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Versículo 45 novamente. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunha. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estando sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Na semana passada, quando nós tratamos sobre isso, eu sei que eu sou bem, às vezes, quando estou pregando, eu fico bem agitado, né? E às vezes parece que eu estou brincando. Sei lá, quando eu me vejo nos vídeos, eu faço, cara, bicho exagerado. Então, às vezes parece que o pastor é nervoso, sei lá. Mas eu tenho no meu coração algo que Deus tem me incomodado muito, que é a vontade de ver a igreja crescer em entendimento, primeiramente. Crescer e fazer a vontade de Deus sem nenhum tipo de provocação, sem nenhum tipo de empurrão humano, sem ninguém dizer, igual a Cristina estava falando aqui,
sem que alguém dissesse, faça isso. É necessário, às vezes, a voz de autoridade dizer, olha, tem isso para fazer, e eu espero que vocês separem, ou façam isso, ou façam aquilo, ou você vai para lá, ou você vai para cá. Então as pessoas ficam atentas quanto àquilo e vão e executam, porque alguém ordenou, né? Igual numa empresa, são separados setores, então, segundo o chefe, né, o encarregado vai lá e separa os serviços para serem feitos, e as pessoas que ou têm o estudo para aquilo, ou foram chamados para aquilo, eles vão lá e executam, mas segundo o que o chefe mandou. Lá na igreja, por exemplo, é assim, né? Eu tenho a minha função e cada um tem a sua função. Tem o pessoal da limpeza, eu faço parte da manutenção. Mas, às vezes o chefe não precisa pedir, e eu vou lá e ajudo a limpeza. Não me diminui, não me aumenta, me faz humano. E me faz proativo, me faz entender que alguém precisa de alguma coisa e eu posso ali estar ajudando sem que alguém me mande. E eu faço aquilo naturalmente. Bem, o que eu desejo no meu coração é que vocês não façam nada naturalmente porque nós mandamos. O que eu desejo no fundo do meu coração é que vocês façam segundo a vontade de Deus, porque levou vocês a fazer e a entender aquilo que se deve fazer. É bem diferente. Uma mentalidade errada que foi embutida e colocada no meio da igreja é que tudo depende de você. E eu sei que é difícil as pessoas ouvirem isso, porque sempre você vai ouvir. Se você quiser, se você fizer, se você correr atrás, se você se dispor, vai acontecer. E eu digo, pode acontecer. Pode. Se você se dispor a estudar, se você se dispor a treinar, se você se dispor, você pode fazer muitas coisas. Mas eu te digo com clareza, você nunca vai acreditar em Deus e nunca vai fazer a obra de Deus pelo seu esforço. Nunca. Nunca. Isso é um pensamento completamente errado, pregado aos quatro cantos desta terra, para que você ache que você tem o poder de fazer a vontade de Deus pelo desejo do teu coração. Pode acreditar que esse é o maior absurdo que eu estou falando para o mundo aí fora. E para muitas igrejas. As pessoas faltam me apedrejar quando eu falo isso. Porque é uma mensagem que ela precisa ser entendida no nosso coração para que a gente viva a essência poderosa de Deus que não está na essência carnal do homem. Na semana passada eu disse para os irmãos, né, eu fiz até falei do médico, né, que quando está fazendo o parto, ele nunca vai dizer para o neném, ou para os pais, né, nasceu o seu filho, é menino ou é menina, olha, pais, ele está com saúde, mas entenda, ele é pecador. Nenhum médico vai fazer isso, nenhum médico vai falar isso. Mas a igreja tem esse dever de, desde criança, ensinar as pessoas que estão na igreja que elas são pecadoras. E o que é o pecado? Isso precisa estar bem gravado no nosso coração. O pecado é uma maldição que nos afasta de Deus. O pecado é um afastamento que nos leva ao inferno. O pecado é algo que Deus abomina, Deus detesta, Deus odeia o pecado. Você pode fazer algumas coisas boas, mas toda a humanidade recebeu a condenação do pecado. Por criação, uns são mais tranquilos quanto a isso, outros não. Por educação e por entendimento, né, a pessoa vai olhando a vida e vai assim, se eu fizer isso aqui vai dar errado, se eu fizer aquilo ali vai machucar alguém, sem conhecer a Deus, e ele pode se tornar uma pessoa melhor, não pecar tanto, vou dizer assim, não fazer tantas iniquidades, mas ele continua sendo pecador. Às vezes nós temos esse conceito, a gente olha para fulano e diz, essa pessoa merece o céu. Aí olha para o ciclano e diz, essa pessoa não tem jeito, só merece o inferno. Nós agimos assim, mas Deus não. Deus olha para a humanidade e diz, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Destituídos, foram afastados, desligados, completamente ausentes para receber a glória de Deus. Ausentes para receber a glória de Deus. Por isso Jesus Cristo veio. Jesus Cristo,
Ele veio e veio como homem, para que como homem cumprisse aquilo que eu e você jamais conseguiríamos cumprir. Toda a vontade de Deus, todo o desejo de Deus estava em Jesus, homem. A palavra que formou o mundo se fez homem, para que quando Deus olhasse, visse o seu filho amado no mundo. Está ali o meu filho amado, Jesus Cristo, homem, porque eu e você não temos a capacidade de nos chegar a Deus. Se nós não temos a capacidade de nos chegarmos a Deus, nós temos a capacidade de fazer coisas boas para agradar a Deus? Não, porque a gente não sabe agradar a Deus. Jesus sabe. Jesus, tudo se concentra em Jesus. Por isso Jesus veio como homem. Então, quando Jesus vem a esse mundo, ele escolhe para ele discípulos. Discípulos. E essa história, ela é fantástica. Ela é demais. Ela explica tudo isso que eu estou falando para os irmãos. Jesus vem e ele começa a ministrar a sua palavra, a sua vontade e apontar o caminho para Deus, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele começa a dizer para todos os seus discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. Olha, se vocês me buscarem de todo o coração, se vocês estiverem aos meus pés, se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês serão os meus amigos. Jesus começa a ministrar sobre a vida dos discípulos a incapacidade deles de chegar-se a Deus. E enquanto Jesus está ministrando para os seus discípulos a incapacidade deles de se chegarem a Deus, os discípulos começam a amar Jesus, a estar alegre com Jesus, mas eles não conseguem entender nada do que Jesus está falando enquanto Jesus está com eles. É impossível deles entenderem. Essa leitura mostra claramente isso. Para quem não veio na semana passada, explico. Quando Jesus morreu, e ao terceiro dia, as mulheres foram ao sepulcro, foram ver o corpo de Jesus. E elas anunciam que os anjos falaram que ele não estava lá, mas que o vivente não pode estar no lugar de morto, porque ele ressuscitou. E as mulheres ficaram maravilhadas e foram falar com os discípulos. Quando chega lá, eles não acreditam nelas. Pedro sai correndo e vai até o túmulo para confirmar a história das mulheres. Mas Pedro não acredita. Pedro volta sem acreditar. 2 discípulos vão para Emaús, que foi aonde parou. E eles, andando para o caminho de Emaús, Jesus se apresenta a eles e eles não conhecem Jesus. Jesus está do lado deles e eles não têm noção de que é o mestre. E Jesus começa a perguntar, a indagar, a questioná-los. O que vocês andam conversando? E eles falam de Jesus como alguém que está morto, como um profeta, como alguém poderoso em palavras, mas que não é Deus, simplesmente um homem comum. Alguém que já era, alguém que tentou fazer algo para salvar a nação de Israel. E eu já disse para os irmãos, era essa a esperança do povo de Israel, que o Messias viesse para poder libertar Israel da opressão de Roma. E até hoje eles estão esperando o Messias para poder livrar Israel dos povos em volta, e que o Messias consiga destronar todo o império das trevas para que Israel reine. Mas Jesus veio. E a mensagem de Jesus para os discípulos é: lembre-se, ou lembrai-vos, lembre-se do que foi dito. Nós precisamos sempre estar voltando às Escrituras, para que a Escritura nos revele quem é Jesus. E eu disse algo que não é curtido, não é compartilhado, e não vão curtir, não vão compartilhar, eu digo assim, porque é duro de se ouvir. Quando eu digo: não leiam a Bíblia para arrumar emprego, para arrumar casamento, para se livrar de problemas. Não leiam a Bíblia para isso. Leiam para conhecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, sendo conhecido, pode te livrar, pode te dar um bom casamento, pode te dar um bom emprego, ou pode te permitir que no teu emprego, que não seja lá muitas coisas, você prospere.
porque Ele é Senhor. Então a gente conhece o Senhor da vida, para viver segundo o Senhor da vida e não segundo os nossos interesses. Isso os discípulos não entenderam. Vocês podem ver na leitura que eu fiz até agora, que eles não têm noção do que está acontecendo. Não foi o que nós lemos? Vamos lembrar do que nós lemos? Versículo 33. Olha o que diz aí. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Os discípulos que estavam em Emaús, né? Jesus partiu o pão, Jesus não comeu, Jesus partiu o pão, Jesus estava com ele e sumiu. Jesus sumiu. E aí eles ficaram com o coração ardendo quando Jesus expunha as Escrituras, e na mesma hora eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, né, ressuscitou, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. Eles conheceram, entenderam que era Jesus na hora que Jesus partiu o pão. Mas quando Jesus partiu o pão, na leitura mais acima, Jesus some, Jesus não come, Jesus não mostra os cravos, Jesus não mostra as suas feridas, Jesus não mostra nada, Jesus não mostra o seu corpo castigado. Jesus simplesmente desaparece. Então eles voltam para contar para os 11. E se vocês depois quiserem, faça essa leitura lá em João, capítulo 20, eu acho. Mas façam essa leitura, que a gente vai encontrar outros pontos muito, muito legais nessa mesma leitura. Porque João é o discípulo amado. Foi João que escreveu. João estava coladinho com Jesus, então tem mais informações ainda. Mas a gente fica aqui por enquanto. Versículo 36. E falando eles destas coisas, né? Eles estavam ali conversando e coçando a cabeça, né? Que se sou eu, faço isso. O cara está falando, meu Deus, está viajando na batatinha. O cara falou que Jesus ressuscitou, né? Ah, meu Deus, será que é isso mesmo? É assim que eu ia ficar, né? É igual a gente vê algumas coisas na televisão, né? Eu quero até informar para vocês que no dia 19 o Bolsonaro volta para o governo, segundo um profeta aí, dia 19 agora. Não, o profeta falou. Ué, sei lá, vai que acontece. Aí eu quebro a cara. Mas aí, sei lá. Mas esquece isso. Mas a gente fica assim, hoje, quando a gente ouve as coisas, a gente não suspeita de tudo. De tudo, a gente ouve tudo na internet e fala assim, cara, tem milagre demais, tem profecia demais, tem alguma coisa errada. A gente fica assim. Imagina a ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus disse tudo para eles, que iria acontecer isso. Mas será que eles acreditaram? Claro que não. Claro que não. E eu vou mostrar o porquê. E essa é a parte mais gostosa do meio evangélico. É a parte mais deliciosa, é a parte que nós precisamos viver. E diz assim, versículo 36, né? E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eu acredito que na mente deles, ou o que Jesus estava fazendo, era recordando desde já, quando ele fala, paz seja convosco. Na minha cabeça já entra automaticamente João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar, e quando eu voltar, vou levar vocês para morar comigo para sempre. Jesus disse, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Quando eu leio Jesus simplesmente falando, paz seja convosco, Jesus já está anunciando para eles que ele tem algo muito maior e muito melhor do que simplesmente as coisas que eles estão vivendo como raciocínio humano e carnal. Vai além. Aí olha o que ele fala, versículo 37. E eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito. Porque se o corpo foi para a sepultura, o que sai da sepultura não é a carne, é o espírito. Então eles achavam que o espírito estava vagando.
E eu quero que vocês se atentem para isso, porque isso é muito importante para o nosso evangelismo, para a nossa confissão de fé, para a gente poder falar para este mundo que não acredita que Jesus veio em carne. Tem uma teoria que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Tem outra teoria que Jesus não morreu na cruz. Tem várias teorias que dizem que Jesus não é Deus, que Jesus não veio em carne. Mas eu quero que vocês entendam a leitura, porque o principal da leitura é entender que Jesus veio em carne. Por que Jesus veio em carne? Porque se Jesus não viesse como homem, ele não poderia morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele não poderia sofrer as mesmas coisas. Ele não poderia suportar as mesmas coisas que nós. Se Jesus viesse Deus, Deus é Deus. Mas Jesus veio como homem para suportar, para poder ser provado. Jesus foi provado por Satanás. Jesus foi provado pelos homens. E em nenhum momento Jesus pecou. Então ele foi aprovado. Ele é Deus aprovado, mas como homem também aprovado. Então na sua carne pôde carregar o meu e o seu pecado. Então olha como isso é importante de Jesus falar para eles que é ele em carne, Deus encarnado. Entendem isso? E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. É por isso que nós comemos o pão na ceia, para dizer que o corpo, a carne, o Jesus se ofertou como homem a este mundo, para morrer pelos nossos pecados como homem. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo ainda, eles ainda por causa da alegria, percebe? Ué, se estão alegres, estão crendo. Quem disse que todo aquele que está feliz e está babando no culto é porque está crendo no que está acontecendo? Percebe? E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Percebe como isso é importante? Aqui, eu quero que vocês entendam. Como que a gente não manipula? Quando nós viemos para cá, nós viemos com um entendimento claro. Não vamos manipular a igreja. A igreja tem que manifestar aquilo que Deus der a ser manifestado. A gente não pede para ninguém bater palma. Por que, pastor, o senhor não aceita que bata palma? Não, tem nada a ver. Aí vocês veem alguém falando assim: dá glória, igreja, dá glória. Alguém pede para vocês dar glória? Ninguém pede. Mas alguém pede alguém de aqui de glorificar? Alguém pede alguém de se ajoelhar? Alguém pede de orar? Ninguém pede. Mas por que a gente não faz isso? Porque isso tem que vir de Deus para o coração de vocês. Porque se vem da minha vontade para vocês, isso se chama manipulação. Quando tinha umas pessoas que vieram com a gente, disseram que Deus falou que era para a gente acompanhar vocês, e nós vamos acompanhar vocês. A gente quase jurou com os pés junto com as mãos também, que a gente vai acompanhar vocês por resto da vida, né? Aí quando viu esse ato, essas atitudes nossas, tinha gente que falava assim: pastor, tua igreja não dá glória? Não dá glória por quê? Não, porque ninguém dá glória. E por que você não dá? Não, porque ninguém dá. O senhor tem que falar para os outros dar glória. Eu falar? Ué, a glória é para quem? Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam bem isso, porque aqui ninguém vai manipular ninguém. Se você vem para o culto, você não vem para me assistir. Você não vem para assistir a Cristina cantando. Aliás, você não vem nem para mostrar a tua voz, nem para mostrar o teu toque. Você vem porque Jesus está no nosso meio. E se Jesus está no nosso meio, Ele merece a honra, a glória e o poder. O culto é para Ele. Pode ter um púlpito na frente, os irmãos virados para mim, mas o culto não é para o lado de cá.
O culto é para aquele que está no centro, é para Jesus. É Ele que morreu por nós. Foi Ele, só Ele merece toda a honra e toda a glória. Nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nenhuma pessoa merece honra nesse lugar. Nem nós, muito menos. Quem merece toda a honra e toda a glória é Jesus, porque de fato foi Ele que morreu e ressuscitou. E acabou por aí, Ele se deu. Ninguém se deu. E Ele não deu chave, Ele não deu de segredo, Ele não deu código, né? Porque agora tem gente vendendo código agora na internet. Tem um código aí, até para dormir de cabeça para um lado aí, para poder ficar rico, o cara está falando aí na internet aí. Dorme com a cabeça, não vou falar isso para o lado que é não, senão vai ter gente fazendo isso. O cara falou, se você dormir com a cabeça para esse lado, você vai ficar rico, porque a tua mente, né? Eu falei assim, meu Deus do céu. Oi? É a chave, é a chave. Mas que chave é essa? Onde que Jesus falou isso? A nossa prosperidade completa somente está em Jesus, você tendo ou não tendo. Isso eu já falei aqui 500 vezes. Mas, então não há uma provocação humana, não pode haver uma provocação humana. Tem que haver um manifestar de Deus. Tem que haver um manifestar de Deus. E Deus manifestando, nós começamos a proclamar o seu nome e a salvar vidas. E a mudar as nossas vidas. Quando eu andava nas minhas sem vergonhice e quase perdi tudo na minha casa, foi isso que brilhou no meu coração. Foi isso que Jesus falou no meu coração. Eu morri por você. Eu dei a minha vida por você. Vai e faça o mesmo. Foi quando eu voltei para casa. Para restaurar, não eu, mas Jesus, a minha vida e o meu casamento. Foi esse entendimento. Então, nós devemos ter esse entendimento. É Ele que opera. É Ele que tem que operar. Você tem que se render, se dar, Senhor Jesus. Seja realmente Senhor da minha vida. Essa questão de ser Senhor, quando nós falamos Senhor Jesus, quer dizer, mande na minha vida. Seja o Senhor o principal na minha vida. Governe a minha vida. Direcione a minha vida. Me leve aonde o Senhor quiser. Todos nós nascemos capacitados para alguma coisa. Uns com cabeça mais inteligente, né? Tem a Evelyn, a Cristina, a Luli, né? Que grava as coisas com uma facilidade. Rafael tem uma facilidade de gravar as coisas, e outros igual eu. Não consegue gravar nada. Não consegue. Eu ouvi um culto, para vocês terem uma ideia, ouvi a palavra do pastor lá na igreja que eu trabalho, né? E ele estava falando da missionária, e a Bia estava ali pesquisando, me ajudando para poder dizer as informações corretas. Eu falei que a mulher ficou presa 15 anos. Na minha cabeça era 15 anos, mas a mulher ficou presa quase 3 anos. Olha a diferença. Olha a diferença. Mas por quê? Porque a minha cabeça inventa, cara. E eu às vezes falo para os irmãos, fiquem atentos, porque a minha cabeça é assim, ela inventa. Ela inventa. Quando eu estou lendo aqui, vocês podem perceber que tem hora que eu falo, não sai do texto, mas eu mudo a sequência das coisas. Eu sou assim. Eu sou assim. Mas me faz pior do que eles? Não. Porque aqui não é uma questão de quem é mais inteligente ou de quem é menor ou maior. Aqui é uma questão de ser usado por Deus. E eu tenho a plena certeza que Deus me chamou para doutrinar essa igreja. E eu não tenho dúvida disso. Porque quem chamou? Foi o Senhor. Quem capacitou? Foi o Senhor. Não fui eu. Posso estudar, posso fazer isso, aquilo. Eu conheço doutores, em PhD, gente que tem anos de teologia, mas que quando lê a Bíblia consegue deturpar. Versículos que até uma criança lê e diz, ué, mas não é isso que está escrito. Por quê? Porque falando de Deus, falando de Bíblia, falando de Cristo, quem traduz para nós é o Senhor. Aqui não tem maior nem melhor. Aqui tem Jesus e a sua vontade. Qual o versículo que eu parei? Está ali. 43. Isso. Olha como é que acontece. Jesus primeiro prova que ele é homem, correto? Jesus prova que ele é homem. Mas eles acreditaram?
Não acreditaram ainda. E aí que vai ficando mais legal de bom. E disse-lhes, versículo 44, né? E disse-lhes, são essas palavras, olha o que Jesus faz, volta a lembrá-los novamente do que foi dito. A fé do cristão está na sua palavra e naquilo que foi dito antes, para o nosso coração hoje, para vivermos aquilo que foi dito antes. Sempre assim. Tem dúvida? Procura nas Escrituras. O que Jesus deixou escrito? Faça uma leitura sincera. Faça uma leitura sincera. Ninguém precisa ser igual a Cristina aqui. Né? A Cristina lê 4 capítulos por dia. Se eu ler 4 capítulos, na hora que eu estiver lendo o quarto, eu já não lembro o que eu li no capítulo primeiro que eu li. Né? Então eu leio 1 capítulo por dia e quando eu começo a ler, se eu parar nos 4 versículos primeiros, eu paro ali e fico ali e acabou. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira. Não copie, peça a Deus direcionamento para você agir conforme Ele quer, de acordo com o entendimento que Ele já te deu. E cresça assim em nome de Jesus. Versículo 44 diz, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. O que está escrito aí? Então, quem abriu o entendimento? Jesus. Não fui eu. A gente pode falar uma coisa aqui 500 vezes, né? No estudo, né? Nós tivemos essa alegria, né? Conversando no estudo na terça-feira, e o Henrique declarou, né? Isso, né? Às vezes a gente se sente assim, Henrique, parece que nada entra. De repente, mas é porque o pastor falou? Não, porque chegou o momento em que Deus abre o entendimento. A leitura nos mostra isso. Jesus viveu 3 anos com os discípulos. 3 anos com os discípulos. Quando que eles começaram a entender? Agora? Não. Jesus só abriu o entendimento. Só abriu o entendimento para provar para eles que aquilo que estava escrito estava acontecendo. Ok? Eles deu a claridade, né? Abriu. E realmente está escrito. Aí Jesus falou, lembra que estava escrito na lei de Moisés, estava escrito isso, estava falando de mim. Lembra que estava escrito nos profetas, estava falando disso, estava falando de mim. Lembra que estava escrito nos salmos, estava isso, estava falando de mim. Aí eles que viveram com Jesus, é verdade, prova que o Senhor tinha que passar por isso tudo, e tinha que viver isso, e realmente é o Senhor. Eles tiveram a clareza de entender pelas Escrituras que aquilo que Jesus passou era de verdade o que Jesus deveria passar. Mas ainda faltava algo mais. Mas vamos lá. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo... Olha quantas vezes, Jesus, se você for ler o texto, essa é a mensagem o tempo todo. Jesus fala os anjos falam para as mulheres, lembrai-vos. Jesus fala para os discípulos no caminho de Emaús, lembre-se do que estava escrito. Jesus aparece no meio deles, lembre-se novamente, vou expor para vocês a Escritura. Toda hora, o quê? A Escritura. Lembrando do quê? De Jesus. Sempre, o tempo todo. Vou ler de novo, versículo 46, né? E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunha. Viu? Compôs aquilo tudo que eu falei para os irmãos. Ele esclareceu a Escritura e mostrou para eles, né, disse, vocês são testemunha disso. Vocês viram, viveram. O que estava escrito, vocês vivenciaram. Vocês são testemunhas. Aí diz assim agora, versículo 44. E disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Olha aí, repetiu novamente. Que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. E eu voltei, desculpa, birutinha, versículo 49. Eu estou tão fixado na questão de que Jesus falou várias vezes. Não, para vocês verem como é que o pastor é, né? O pastor é assim. Tem uma hora que dá uns breaks. Uma derrapada. Vamos lá, versículo 49.
E eis que sobre vós, presta atenção em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o verdadeiro batismo. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. O que acontece? Jesus disse para eles: vocês vão ser revestidos, mas fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder. Porque em outro lugar vai falar: vocês serão revestidos de poder para serem meus discípulos em todos os lugares. Quando que a gente começa a manifestar a glória de Deus? Quando nós somos selados pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. Jesus disse: quando o Espírito vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que quando o Espírito viesse, eles seriam dotados de dons. Jesus disse que quando o Espírito viesse, eles receberiam a remissão, porque a obra só seria completa quando o Deus que subiu descesse em seus corações. Porque, por enquanto, Jesus estava fora, Jesus não estava dentro. A obra só é executada por nós quando o poder de Deus, quando o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas, para que o Espírito de Deus comece a manifestar a vontade de Deus em nós, não a nossa vontade. Quantas e quantas vezes a gente fala isso de sujeição, de submissão? É assim que nós nos submetemos a Deus, quando o Espírito de Deus começa a provocar, a nos incitar, a nos levar aonde Ele quer. Vocês vão ver isso quando Jesus está no mundo. É um exemplo de tudo aquilo que precisa acontecer com a gente. Diz a palavra de Deus que o Espírito impeliu Jesus ao deserto para ser tentado. Quem fez isso com Jesus? O Espírito Santo. Então, para a gente é a mesma coisa. Quem nos leva aos lugares é o Espírito de Deus. Você vai ver na história de Sansão, você vai ver na história dos reis, tudo é por unção e pelo poder do Espírito Santo. O Espírito vem para nos levar, para nos fazer obedecer à vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o que nós pedimos, o que nós estamos pedindo? Que Deus venha sobre a vida de cada irmão aqui. A Bíblia também nos alerta para não apagar o Espírito. Pode um crente deixar o Espírito de lado? Pode um crente parar de ouvir a voz de Deus? Pode, porque começa a ouvir mais o mundo do que a Deus. Começa a amar mais as coisas do mundo do que a Deus. Começa a amar mais as circunstâncias do que a Deus. Tem gente que ama mais o trabalho do que a Deus. Tem gente que ama mais a esposa do que a Deus. Tem gente que ama mais o namorado ou a namorada do que a Deus. Tem gente que ama mais o que faz do que a Deus. Se você coloca qualquer coisa na frente de Deus, se você é um crente, você apaga o Espírito. Quando você entende que foi selado pelo Espírito, foi revestido de poder, você precisa buscar nas Escrituras a vontade de Deus para cumprir e fazer aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Então a palavra de hoje, para o seu coração e para o meu coração, lembrai-vos, peçam para Deus, revista-me com seu poder. Seja uma bênção sendo revestido de poder. Porque se você... Está passando bem? Oi? Quer uma água, Flor? Bebe a aguinha, Flor. Qualquer coisa a gente está aqui. Vou encerrando. Só deixando um pouco mais claro o finalzinho da mensagem. Meus irmãos, se a gente quer ajudar alguém, se a gente quer
ser ajudado, se a gente quer fazer melhor a obra do Senhor, quem tem que fazer operar o desejo no nosso coração é o Espírito de Deus. Nós temos que ser comandados. O que é ser comandado é você ser sujeito, é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus, seja feita em meu coração. Esse é o cristão. Ele vai passar por lutas e tribulações, tempestades, dificuldades, vai ter erros e acertos. No mundo é assim. No mundo não é melhor para um e pior para o outro. Para todo mundo é igual. Vai ter doenças em algumas famílias de montão. Em outras famílias parece que nunca vai ter doença. Vai ter lugares que parece que só tem prosperidade, vai ter outros lugares que parece que nunca tem prosperidade. No mundo é assim. No mundo é assim. Isso não tem nada a ver com Deus quer isso ou quer aquilo. No mundo é assim. Nós precisamos saber viver no mundo do jeito que estamos, aonde estamos, sendo guiados pelo Espírito Santo. Ricos ou pobres, doentes ou cheios de saúde, porque nós pertencemos a Deus e não a este mundo. Tá bom? Então vivam isso, desejem isso. A Bíblia vai falar, tipo assim, bata, peça, a porta vai se abrir, e todo aquele que tem pedido ao Pai vai receber. Aí diz: vós que sois maus, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Porque o maior tesouro de um pai para o filho é Deus no coração. E é isso que Ele quer para as nossas vidas. Então peça, busque, leia, busque a Deus na Bíblia, na palavra, e peça: Espírito Santo, Deus amado, vem morar no meu coração, guia a minha vida, guia a minha estrutura. Tá bom? Que essa mensagem alcance o coração de vocês.